Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje é o dia de falarmos sobre Caixa Seguridade. Caixa Seguridade que não para de subir. Aqueles que querem um bom momento de entrada realmente estão aí meio que sem esperança, podemos assim dizer. E, infelizmente, para aqueles que vê ela como uma excelente oportunidade, até por conta dos seus dividendos, fato é que só nos últimos meses ela já subiu quase que 40%. E quando a gente observa que uma tendência, pelo menos neste ano, né, ou pelo menos nos últimos 12 meses, ela está bem afastada aqui da média móvel de 50 períodos e também um pouquinho mais afastada da média móvel de 200 períodos. Aquilo que, mais ou menos no começo do ano passado, se via como uma excelente oportunidade na faixa de 8,50, agora aqui na faixa dos 13,90 ficou bem mais difícil. Outra coisa também interessante para a gente observar é que os analistas já colocaram aqui, até mesmo como preço-alvo, o seu teto, ou seja, os R$ 13,90 já estão bem além da visão aqui dos analistas, apesar deles colocarem uma recomendação de compra na sua maioria. E também aqui a projeção para o preço-alvo também está meio que para baixo. Poucos analistas falando que ela pode crescer mais e muitos falando que ela vai dar uma reajustada nos preços. Ponto é que muitos estão dizendo e alguns indicadores estão mostrando que os resultados do primeiro trimestre de 2024 e, por consequência, o próprio ano de 2024 vai ser um ano aí bem difícil para alguns ativos da bolsa de valores. Ao menos aquelas empresas que tenham mais cíclicas, ou seja, alguns atrelados a commodities que podem subir, esse tipo de serviço aqui, no caso, né, da Caixa Seguridade, pode dar uma estagnada e aparecer um bom ponto de entrada. O que você acha? Você concorda com isso? Interessante que a própria projeção da plataforma da Microsoft fala que ela vai ter ainda um resultado mais robusto do que teve nos resultados dos quarters ou dos trimestres de 2023. Fala até mesmo que vai ter um crescimento bem interessante, na ordem de pelo menos 30 centavos de LPA para o primeiro quarto de 2023. Lembrando que a Caixa Seguridade distribui pelo menos ou cerca de 90% dos seus rendimentos, ou seja, tem um payout de aproximadamente 90%. Isso é muito interessante para aqueles que buscam ações de dividendos. Eu até separei aqui alguns dados interessantes na sua própria apresentação e pude observar algumas coisas, por exemplo, como que é a estrutura societária da Caixa. Lembrando que hoje a Caixa, Seguridade, né, ela obtém ou na verdade, ela representa 82,75% da própria Caixa, a empresa dona da Caixa Seguridade, o braço de seguros, e 17,25% para nós, os acionistas minoritários. Podemos observar que ela tem até mesmo aqui a sua própria corretora de seguros, com 100% de participação, parte de previdência com 60%, residencial 75%, capitalização 75%, consórcio 75% e assistência 75%, com empresas já bem consolidadas em cada uma destas áreas, desde prestamista até habitação, capitalização e consórcio. Outra coisa também interessante que tem participação em outras frentes de seguridade, com 49 e 49% de participação, aliada aqui a um grupo muito robusto, né, o BTG Pactual, e também outras frentes de seguro, especialmente na parte de habitação. Eu me lembro que eu já comprei uma casa pela Caixa e era obrigatório você ter um seguro habitacional e eu tinha que pagar uma parcela imputada já no valor da parcela de financiamento. Então, não tem como hoje você financiar uma casa sem ter aqui a participação, a contratação de seguro. Tanto é que ela coloca aqui nas suas fontes de receita como são essas participações. Por exemplo, a Caixa Seguridade, ela tem 100%, né, do dinheiro que vem da própria corretora, 60% do dinheiro, né, falando aqui de fontes de receita, da parte de vida e previdência, residencial 75%, capitalização 75%,
aqueles produtos que eles tentam colocar quando você vai adquirir algum serviço na Caixa. Parte de consórcio gera 75% da renda para a Caixa Seguridade e assistência também. Então veja que a capitalização da própria Caixa Seguridade é bem alta. Até mesmo em outros pares aqui chega a ser quase que 50%. Então ela ganha dinheiro de diversas formas e de diversas fontes. Uma coisa que tem espantado, ou pelo menos deixado uma pulga atrás da orelha de alguns investidores, é a questão das indicações políticas. Então a gente pode ver que é poucas, na verdade aqui temos duas indicações políticas, o resto são próprios funcionários de carreira ou mesmo consultores independentes, ok? Então tem uma certa, vamos colocar assim, barreira de proteção para os administradores. Um outro ponto interessante é que ela possui o maior número de agências e pontos de atendimentos no Brasil, tem cerca de 87 mil empregados, cerca de 26 mil pontos de atendimento e 13 mil lotéricas. E é a única ou o único banco que está presente em 99% dos municípios no país. Sem contar que hoje ela é a maior rede de distribuição bancária da América Latina. Interessantíssimo. Cerca de 36% de toda o market share, né, de toda a participação de poupança, 36%, praticamente um terço aqui, está na Caixa. Outra coisa também que me chama bastante atenção é isso daqui, olha. Veja alguns destaques. Você consegue ver, né, crescimentos nesse terceiro trimestre de 23 muito alto, especialmente na parte de assistência, consórcios e previdência, também capitalização. Veja como que ela vem crescendo, né, as suas margens e as suas receitas a partir disso. E como consequência, você tem um aumento no lucro. Veja, o lucro recorrente quase que bateu 1 bilhão, é quase um Bradesco aqui. Receitas operacionais crescentes e um ROI de 50% para os seus acionistas. Pois é, investir numa empresa que dá 50% de retorno é realmente uma coisa única. Até mesmo eu estava vendo agora há pouco aqui uma entrevista do Barsi, onde ele falou lá, né, que está trocando as ações da BB Seguridade, que está por volta dos R$ 33, R$ 34, e como o dividendo é pela quantidade de ações, ele está pegando da Caixa Seguridade, que está aqui na ordem de 13. Então ele está trocando basicamente 1 para 3. Então, como ele diz que a ordem dos dividendos é com base no número de ações, ele está trocando uma para 3 ações. Achei bem interessante isso. Você concorda com essa tese? Entende esse raciocínio? Tem feito isso também? Migrado, né, de BB Seguridade para Caixa Seguridade? Coloca aí no campo dos comentários. Quero mostrar para vocês também um pouco aqui do valuation da empresa. Veja que, de fato, né, aqueles que estão procurando uma oportunidade de entrada, ela realmente passou, porque nos últimos 12 meses, 82%, 7% de dividendo, uma mínima de 7,50. Comenta aí quem conseguiu pegar próximo disso. Qual é o seu PM aí? O máximo 13,89 e está aqui batendo no teto, né? Então, dificilmente você vai conseguir um bom momento de entrada. É claro que a empresa pode ainda deslanchar cada vez mais, né? Mas da perspectiva de preço, bateu o teto, 13,89. Excelente liquidez média diária. Até algumas notícias falando aqui, olha, sobre ela, ó, quem busca dividendo em 2024. A BB Seguridade vem surpreendendo. Outras notícias também, olha, Caixa, né? Perdão, Caixa Seguridade entra e sai Magalu nas provisões do Bank of America para o índice, né, de países emergentes, enfim, grandes recomendações aqui. Quando a gente volta aqui para a questão do valuation, a gente pode observar que do ponto de vista de preço sobre valor patrimonial, ela realmente está esticada, né? E o PL também está um pouquinho. Parte de dívida nesse sentido não tem, especialmente por conta do setor que ela atua, mas o ROI e ROIC bem atraente, né? A gente pode observar que é cerca de 27, 26%. Crescimentos de receita ainda não reportado e lucro na ordem de 22%. Ação pouco especulada com base em aluguéis, até por conta do seu ágio, né, da questão aqui de porcentagem, né, de rendimento dos aluguéis das ações, então não tem muita pressão vendedora, vem pagando seus dividendos de forma regular, apesar de ser nova na bolsa, sobretudo no mês de novembro, e quando a gente coloca aqui na perspectiva anual, veja que ela está sempre subindo, né, muito em linha aqui com a projeção dada pelos analistas. Quando ela
coloca aqui o seu LPA também crescente, subindo, né? Então faz aqui meio que uma projeção que esses dividendos podem ser ainda maiores em 2024. Se a gente colocar aqui um pouquinho mais, esticar cerca de 20%, né? Então eu tenho R$ 1 vezes 1,2, obviamente 1,2 vezes 0,06, que seria o dividendo ideal, o preço médio, né? Na verdade dividido, né? 1,2 dividido por 0,06, um preço médio de R$ 20, né? Dadas as estimativas aqui de lucro versus dividendos de 6%, o que estaria bem distante ainda, né? Como uma boa oportunidade. Nesse caso aqui, R$ 13 contra 20, ok? Lembrando que a Caixa Seguridade, ela se diferencia por conta disso, olha. Veja que ela paga aproximadamente 90% dos seus lucros, ela remunera seus acionistas, ou seja, tem um payout aqui bem consistente, que chama muito atenção. Isso ela até coloca aqui como ponto de observação no seu relatório. A gente pode observar, por exemplo, próprios destaques da empresa, que ela coloca como pilar ou como tese. Ela até fala, olha só que interessante, política de dividendo, distribuição de 1,50 ou 1,5 bilhões em dividendos, com um payout de 90,02. Olha só, no primeiro semestre de 2023. Então veja que está no DNA da empresa essa distribuição, e muitos estão até dizendo, veja se você concorda, se já ouviu falar, de deixar essa distribuição que está fazendo meio aqui que 2 vezes ou 1 vez por ano para trimestrais, distribuições trimestrais. É até por conta disso que o Barsi, né, vem falando vez após vez em diversas entrevistas que ele aparece, falando que está trocando parte da BB Seguridade pela Caixa Seguridade, ou seja, está trocando uma ação para 3 em virtude dessas perspectivas e desses dividendos interessantes. Você concorda com isso? Tem feito também essa troca? Tem as duas na carteira? Comenta aí pra gente, ok? E não esquece também de dar aquele like no vídeo se gostou e também se inscrever no nosso canal.